Com o domínio da agricultura há cerca de 10 mil anos, a humanidade deixou de ser nômade, ou seja, de não ter lugar fixo para morar, sobrevivendo da caça e também da coleta. Desde então, o homem começou a domesticar as suas plantas e também os seus animais, e também vivendo em torno de suas produções, o que levou ao surgimento da primeira civilização, a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia se desenvolveram técnicas e muitas invenções acabaram surgindo. Criaram a escrita, a roda, a astronomia e também desenvolveram com muita maestria a matemática, a engenharia e outros conhecimentos. E nesta aula de Mesopotâmia nós vamos dividir em dois momentos. Vamos falar sobre a importância dos rios, das sociedades, das invenções e de tudo o que aconteceu nesse processo. Pois é. Quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. Galerinha, antes de eu falar sobre a Mesopotâmia, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse esse vídeo muito com os seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora para a aula? Então, nós vamos começar a nossa aula falando sobre o que é a Mesopotâmia, que é uma das primeiras civilizações conhecidas e se desenvolveu entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, atualmente onde está o território da Síria e principalmente o território do Iraque. O seu surgimento se deu aí por volta do ano 5000 a.C. E ao longo de aproximadamente 4.500 anos, foi habitada por diversos povos que ora conviviam com harmonia, ora se confrontavam. Posso citar aqui os sumérios, os acádios, os amoritas ou os antigos babilônios, os assírios, os caldeus ou os novos babilônios. E esses povos trocavam suas culturas entre si, assim, por exemplo, a língua, a escrita e a religião, que passaram a ser características comuns dos mesopotâmicos. Por essa razão, todas essas sociedades que eu citei anteriormente podem ser estudadas de uma forma mais em conjunto, formando uma única civilização. Beleza, Oswaldo, mas agora que eu sei a origem da Mesopotâmia, o que significa essa palavra, Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia, ela foi criada pelos gregos antigos para poder designar a civilização que vivia entre os rios Tigre e Eufrates. Em grego, meso vai significar no meio e potamos é rio. Portanto, a Mesopotâmia é aqueles que estão entre os rios, ou também aí bem conhecida como terra entre rios. Ponto importantíssimo, galera. Vale lembrar a vocês que os próprios mesopotâmicos não se chamavam assim durante a sua história. Esse nome ele foi criado para se referir aos povos que eu citei anteriormente. Beleza? Vamos falar um pouquinho então do contexto histórico, ou da história da Mesopotâmia. O desenvolvimento da agricultura e a criação de animais aconteceram em diferentes momentos e também em diferentes lugares. A Mesopotâmia, ela foi uma das primeiras regiões em que essas atividades acabaram ocorrendo. Inicialmente, os grupos que lá se estabeleceram eram basicamente caçadores-coletores nômades, e eles produziam instrumentos feitos de pedra, osso e também de madeira. Aos poucos, esses grupos eles começaram a cultivar vegetais e também animais. E graças a isso, eles passaram a permanecer nos lugares que ocupavam, formando as primeiras aldeias. Esses produtos cultivados por eles, nós podemos citar a cevada, a tâmara, o linho, o gergelim, a cebola, o alho e muitos outros aí. E os primeiros animais que foram domesticados foram as ovelhas, as cabras, os porcos e também os bois. É importantíssimo ressaltar que a região da Mesopotâmia é desértica. Ou seja, para esse desenvolvimento agropecuário, os mesopotâmicos eles aprenderam a lidar com essas condições naturais. Na época de cheias, os rios eles transbordavam e inundavam as áreas de planície. Quando as águas baixavam, uma mistura de barro e humus se depositava sobre a terra, favorecendo o cultivo agrícola.
E você também já deve ter visto que os egípcios também utilizavam as cheias do rio Nilo para poder tomar aí as suas terras cultiváveis. E por essa capacidade de aproveitar as condições naturais dos rios, com as características muito parecidas, muitos historiadores chamam a região compreendida entre Mesopotâmia e o Egito de crescente fértil. E as cidades da Mesopotâmia, professor? As primeiras cidades da Mesopotâmia se originavam das aldeias onde a população cresceu e seus habitantes diversificavam os seus ofícios. Foi o caso, por exemplo, de Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu, que surgiam aí ao sul da Mesopotâmia, mais precisamente na Suméria, por volta do ano 4000 a.C. E nas cidades grandes, as construções foram erguidas, por exemplo, como os templos religiosos, casas, prédios públicos, ruas, pontes e também palácios. E ao redor de algumas cidades foram construídas muralhas e torres de vigilância. Os templos de poder nas cidades eram os templos e também o Palácio Real. Na região ao norte, ali onde estavam localizados os assírios, grandes cidades também foram construídas. Nínive foi chamada no Antigo Testamento de cidade extremamente grande. Assur foi a primeira capital do Império Assírio. Beleza, Oswaldo. Como era a família na Mesopotâmia? As famílias mesopotâmicas eram diferentes da forma que nós conhecemos atualmente. São chamados por estudiosos, muitos estudiosos históricos, de famílias alargadas, pois eram formadas por avós, pais, filhos, tios, primos, netos, genros, noras, mas todos eles viviam sob o mesmo teto. Mas nem sempre a composição familiar ocorreu dessa forma. Com o passar do tempo, mais ou menos aí por volta do ano 2000 a.C., as grandes famílias deram lugar às famílias que eram mais restritas. Por exemplo, elas eram compostas por pais, filhos e também algumas pessoas bem próximas. Muitas famílias tinham seus próprios campos, plantações e rebanhos. Graças às riquezas das terras férteis, algumas dessas famílias tornaram-se mais poderosas que as outras. E dessa forma começaram a surgir as primeiras desigualdades econômicas. E a religião na Mesopotâmia? Os povos mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultivavam diversos deuses ao mesmo tempo, muitos relacionados inclusive à natureza. Posso dar exemplo aqui? Anu era considerado o deus do céu. Ishtar era a deusa da fertilidade e também do amor. Enil era a deusa do ar. Shamash era a divindade do sol e também da justiça. Eles acreditavam que após a morte, o espírito das pessoas ia para um mundo inferior, um lugar sem retorno. E por esse motivo, homens e mulheres queriam aproveitar ao máximo as suas vidas e talvez por isso a juventude era considerada a melhor etapa da vida naquela época. E por que não dizer hoje, não é verdade? As cidades tinham um deus protetor e os moradores construíam um templo para esse padroeiro. Mas algumas cidades tinham templos para vários deuses. Um exemplo aqui. Só lá na Babilônia haviam cerca de 50 construções dedicadas ao processo de religião. No templo, os sacerdotes conduziam as cerimônias religiosas. Eles também exerciam a atividade econômica e também a influência política, sobretudo nas cidades sumérias. O zigurate era uma típica construção religiosa. Era composto de várias plataformas, sugerindo o formato de uma torre e vários andares. No topo era erguido o templo do deus local. As torres também eram utilizadas como observatório astronômico, de onde os sacerdotes observavam o céu para poder estudar as estrelas. Galerinha, a primeira parte da nossa aula de Mesopotâmia concluída com sucesso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade falando sobre todo o contexto histórico da Mesopotâmia. Beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal. É muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos.